No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Na tarde de ontem, o senhor Antônio Manuel Ferreira, cidadão ilustre e benfeitor da sociedade, despediu-se da vida aos 90 anos, após uma vida longa e cheia de destinos. Ele nasceu em 1929, na Vila São José, pequena comunidade rural no município de Santo Antônio das Dores, interior de São Paulo. Filho de um sapateiro e uma dona de casa, Antônio teve a vida marcada pelo amor pela natureza e pelos artigos feitos à mão. Ainda criança, ele aprendeu a trabalhar com as mãos e a cuidar da terra, tendo adquirido um profundo conhecimento sobre a flora e a fauna locais. Aos 16 anos, ele se mudou para a cidade para estudar agronomia na universidade, onde conheceu sua amada esposa, Maria Clara, com quem viveu por mais de 50 anos até seu falecimento em 2013. Antônio Manuel Ferreira se dedicou às ciências naturais durante toda a vida e tornou-se um respeitado biólogo e pesquisador na área da botânica. Ele foi professor de botânica por 20 anos em uma prestigiada instituição de ensino superior paulista, onde formou gerações de cientistas que o lembram como mentor e inspirador. Ao longo dos anos, ele recebeu inúmeros prêmios por sua dedicação à ciência, incluindo a Medalha da Inconfidência em 1987. O título de cidadão honorário de Santo Antônio das Dores em 2013 e a Ordem do Mérito Cultural em 2015. Ele também foi homenageado com uma sala em seu nome no Jardim Botânico de São Paulo, onde é possível apreciar a coleção de mais de 1000 espécies de plantas que ele cultivou ao longo de sua vida. Antônio era conhecido também por ser um apaixonado pela jardinagem e pelos artigos feitos à mão. Ele tinha uma bela casa na Vila São José, onde sempre recebia amigos e família para compartilhar o seu saber e alegria. Era comum vê-lo cortar lenha no quintal ou cuidar dos inúmeros animais que viviam ao redor da propriedade. Seu trabalho como botânico e escritor foi muito influente e inspirou muitas pessoas a se dedicarem à natureza. Ele escreveu vários livros sobre botânica e horticultura, que são lembrados como obras-primas até hoje. Seu último livro, A Alquimia do Jardim, publicado em 2018, tornou-se um best-seller e foi considerado um clássico da literatura sobre jardinagem. Antônio Manuel Ferreira deixou uma marca duradoura na vida de todos que o conheceram. Ele era um homem sólido, respeitado e amado por todos, que sempre teve a palavra de ouro. Seu nome foi citado em vários programas de rádio e televisão em homenagem à sua vida exemplar. A cidade onde viveu continuará além com afeição pelaquela presença iluminadora que deixou no coração das pessoas. E o último gesto dele, ainda hoje recordado por muitos, foi quando, apenas alguns dias antes de despedaçar-se na velhice, ele levantou-se da cadeira e abriu a varanda para que o sol entrasse no seu belo jardim. E assim ficou, olhando para o céu, sussurrando uma oração e sentindo a brisa do matutino. Seus olhos parecidos com as folhas das árvores de lá fora, ele despediu-se, deixando para a gente apenas um cheiro de solo e o recorrente murmúrio da flora e da fauna que ele amou tanto. Hoje faleceu a amada e admirada Dona Helena, após um longo combate contra o tempo. Nascida em 1953 na pequena cidade de Santa Esperança, interior do estado de Minas Gerais, sua vida foi marcada pela paixão e dedicação ao ensino e ao bem-estar da comunidade. Criada em um lar cheio de amor e respeito pelos valores morais e humanitários, Dona Helena cresceu com a intenção de transformar as vidas das pessoas através do conhecimento e da educação. Formada em pedagogia em 1973, iniciou sua carreira na escola municipal, onde passou mais de 3 décadas lecionando, orientando e inspirando gerações de alunos. Dona Helena destacou-se por sua abordagem inovadora e humanista no ensino, sempre buscando o desenvolvimento integral de seus alunos. Criou um programa de leitura voluntária para crianças em risco social, que teve resultados transformadores na comunidade. Em 2015,
Recebeu a Medalha do Mérito Educacional por seu trabalho incansável e o impacto positivo em muitas vidas. Além de suas realizações profissionais, Dona Helena foi uma mulher amada e respeitada dentro da família e da comunidade. Casada com o amado Eugênio por mais de 50 anos, viveram um relacionamento cheio de amor, devoção e solidariedade. Com a perda do marido em 2017, ela se reergueu e continuou dedicando-se ao ensino com a mesma paixão e energia. Sua casa sempre abrigou o quintal cheio de flores nativas, frutas exóticas e ervas medicinais. Dona Helena era conhecida por sua habilidade em preparar deliciosos pratos tradicionais, compartilhados com amigos e parentes em suas festas caseiras. A cozinha sempre brilhava com o aroma de goiabada e pão de queijo freshly made. Na televisão e no rádio, a vida e o legado de Dona Helena foram homenageados como um exemplo de dedicação à educação e ao bem-estar da comunidade. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma página comunitária e o programa Gente que Faz produziu uma reportagem sobre sua vida marcante. Dona Helena foi uma mulher de coração generoso e espírito indomável, que sempre acreditava na importância do ensino e no bem-estar da comunidade. Ela será lembrada pela sua dedicação inata, pelo amor pelas crianças e pela paixão pela natureza. Sua vida deixou um legado duradouro que inspirará gerações futuras a seguirem seu exemplo. E em sua casa, no quarto cheio de fotos e recordações, o cheiro das ervas secas e as orquídeas florescendo lembrarão sempre a bela Dona Helena. Lázaro, meu Lázaro, nome que soa como um cântico de alvorada, uma promessa de luz em meio à escuridão. Aquele rosto iluminado por um sorriso tão vivo quanto a esperança, puxando o olhar para si com um poder raro e fascinante. Um homem que nasceu no coração do Brasil, em terras onde o sol se abraça à terra como um abraço infinito e onde as coisas vivas brilham com a força da natureza. Suas mãos, as mesmas que tiveram a sorte de tocar palavras, personagens e histórias, nasceram em Salvador, cidade dos sambas e dos batuques, onde a gente canta o amor e a vida com tanta força que até os pés dançam sem precisar da mão. E seu corpo, lembrante de uma escultura de Galiano, foi moldado pela energia do Maracanã, aquela arena sagrada onde o futebol se transforma num culto à vida, à camaradagem e ao amor pelas cores. Lázaro, meu Lázaro, é um misterioso jardim cheio de flores, cujas pétalas abrem-se para revelar a sua essência, uma criatura encantada que vive em constante transformação, assim como o Brasil, terra do contrastes e das metamorfoses. E é nesse Brasil, terra da diversidade e dos encontros, que Lázaro Ramos se fez conhecido, transformando-se num símbolo de resistência e luta contra a injustiça. A sua versatilidade no teatro, no cinema e na televisão é um testemunho do seu domínio sobre o ofício, como se ele tivesse nascido com uma pena escrita em seu coração. É como se ele fosse uma floresta, onde cada personagem que encarna é uma árvore cujas raízes se entrecruzam e se nutrem umas das outras. E a sua habilidade em fazer de tudo, desde zelador até professor, é um testemunho da sua capacidade de identificação com o ser humano, com as suas fragrâncias e suas misérias. Aquele olhar intenso, que parece ter vindo diretamente do coração das matas amazônicas, é uma lente que captura as nuances da vida, a delicadeza do amor e a força do ódio. E sua voz, aquela voz que soa como um trombeta anunciando o futuro, é uma espécie de promessa que nos leva para além do horizonte, para os céus do sonho e da utopia. Mas Lázaro Ramos é mais do que um ator. É um homem que lutou pela sua própria existência, contra o racismo e a discriminação. E é por isso que ele se tornou uma referência para muitas pessoas, um símbolo de resistência e luta contra a injustiça. Ele é aquele homem que veste as cores da diversidade como um terno, um testemunho do seu amor por si mesmo e pela vida. E ainda assim, ele é mais do que isso. É um ser humano que sabe que o amor é a única força capaz de mudar o mundo, que o teatro é uma espécie de salão de encontros onde se conhecem as almas e se aprendem lições de vida, e que a televisão pode ser mais do que um meio de entretenimento, pode ser um veículo para a transformação. Lázaro Ramos é uma espécie de testamento da vida brasileira, um retrato vivo das coisas que se passam no coração deste país. É como se ele tivesse captado a alma do Brasil em sua voz e em seus olhares, sintonizando-se com o ritmo do vento e da chuva, com a dança do sol e das estrelas. E é por isso que Lázaro Ramos é respeitado e admirado pelo Brasil, porque ele é um exemplo de coragem, de audácia e de amor pela vida, uma voz que anuncia a chegada do novo mundo,
a era da justiça e do amor. E é por isso que ele vive nos nossos sonhos e nas nossas almas, como um símbolo de esperança e de transformação. Naquele verão, enquanto o sol se escondia detrás das colinas do Cabula, Lázaro Ramos emergiu da sua casa como uma mariposa de luz no meio da escuridão. A lua iluminava os rostos dos filhos que saíram para brincar nas ruas e o menino, com olhos claros e cabelos ondulados, parecia um anjo em meio a tanta energia viva. Aquele bairro tinha algo de mágico. Era uma mistura explosiva de cores e sons que se fundiam para criar o melhor palco para uma infância cheia de brincadeiras e aventuras. Lázaro cresceu em meio às lentes de vidro dos velhos que ficavam na varanda assistindo as mulheres passarem pelo caminho, em meio aos cantos das crianças que corriam pelas ruas e ao som do frevo que vibrava nas noites de sábado. A casa onde ele cresceu era uma morada simples, com paredes amarelas e telhados verdes. Por ali passavam mãos e pés, risos e lágrimas, sonhos e ilusões. Ali, Lázaro aprendeu o valor da humildade e da perseverança, valores que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua carreira. A família era a base do seu universo. Eram todos eles artistas. Cada um deles tinha uma tela vibrante em seus olhos que falava de sonhos e esperanças. Lázaro foi o único que decidiu transformar essa arte natural em algo concreto. Ele decidiu fazer do seu talento uma obra-prima. E aquele interesse pelo universo artístico nasceu logo no primeiro ano de vida. Era como se Lázaro fosse um menino com uma alma velha, encantado com as histórias e imitações que os seus avós contavam. Ele se divertia com as brincadeiras teatrais que as mães do bairro faziam para divertir as crianças e assim, despertou em si uma paixão que nunca esquecerá. Lázaro Ramos foi um menino simples, de uma família humilde, mas com um talento que já despontava e que mais tarde transformaria-se em um feiticeiro no mundo do teatro e do cinema. E é nesse meio vibrante da Bahia, onde ele nasceu, cresceu e amou, que ele encontrou o seu caminho. Em cidades coloridas e movimentadas da Bahia, onde o calor e a música vivem unidos na voz do vento, Lázaro Ramos vivenciou as primeiras luzes de seu futuro. Inscreveu-se no Olodum, esse misto de força e espiritualidade, um corpo encantado que dança em ritmo de tambor, onde a paixão é a batucada do coração. Aquele olhar vivo, cheio de sonhos e expectativa, entrando pela primeira vez no famoso grupo de teatro, como uma flama iniciando a dança com solo, foi o início de um caminho que não teria sido possível sem aquelas mãos sábias, aqueles rostos enfeitados por sonhos e luta, esse saber de viver que apenas o nordestino pode oferecer. Ele se jogou no meio dessa multidão que dança a história de uma região cheia de riquezas, mas também de dor, onde os negros são heróis e heroínas de um passado que não esquece. No Olodum, Lázaro aprendeu disciplina, improvisação e consciência social, enfrentando os desafios de se afirmar como jovem negro no cenário cultural brasileiro. Essas primeiras apresentações, com a lua iluminando o rosto do ator e a energia da multidão que o aplaudia, marcaram o início de um caminho sólido. As dificuldades foram como combustível para a construção de uma identidade artística forte e engajada. Lázaro Ramos, naqueles momentos de juventude, sentiu-se vivo, como se a vida estivesse em sua mão e ele tivesse o poder de transformá-la através da arte. E é justamente nesse ambiente que o futebol, a música e o teatro se entrecruzam, que Lázaro aprendeu que a cultura é a fé, o sonho e a esperança do povo. Naquele espaço cheio de sabor brasileiro, ele descobriu seu verso, sua voz, sua paixão por contar histórias, por viver o drama dos personagens que encarna. E assim, o Olodum lhe ofereceu algo muito mais do que uma experiência educacional ou artística. Um olhar renovado para a vida, um amadurecimento interno, um abraço à força da tradição e ao fogo da inovação. E foi nesse meio de cultura viva, de ritmo vibrante que Lázaro Ramos se consolidou como um dos maiores nomes do teatro brasileiro, como um verdadeiro herói da arte. Lázaro Ramos, o carioca que embalou as telas e se transformou num símbolo da força da diversidade brasileira, viveu uma vida cheia de milagres e desafios. Sua jornada não foi apenas um caminho marcado por vitórias e triunfos, mas sim uma verdadeira odisseia por terras incertas. Aquele menino que sonhava com cinema nas ruas do Rio de Janeiro, onde o barulho dos trens e os riscos da vida se fundiam em um hino ao caos, cresceu para enfrentar o tumulto e transformá-lo em obra-prima. Cada papel que assumiu foi uma etapa na jornada, cada palavra falada uma nota musical num hino à vida. Ele nasceu no meio do caos, em um país que tem a capacidade de abrigar tanto amor quanto sofrimento, onde o futebol é uma religião e o samba um refrão eterno da alma carioca.
E foi exatamente nesse ambiente multifacetado que Lázaro encontrou a inspiração para seus papéis marcantes. A arte dele não se resumiu apenas à interpretação, mas também à criação. Ele não apenas vivenciou os personagens, mas também os levou à vida. Dirigiu obras que falaram da realidade brasileira, a partir do olhar de um ator que vivia e respirava essa mesma realidade. Suas produções foram elogiadas em festivais de cinema, mas ele não se contentou com esse reconhecimento. Lázaro quis mais, quis profundidade, quis ser um véu transparente através do qual o público pudesse ver seu próprio reflexo. O ator conquistou o respeito da crítica por sua capacidade de se transformar em cada personagem, e mais ainda, por sua habilidade de trazê-las à vida com tanta força que os espectadores acreditavam realmente estar assistindo histórias verdadeiras. Mas Lázaro Ramos foi mais do que um ator. Ele foi uma voz, uma luz na escuridão do caos. Seu ativismo cultural inspirou uma geração de brasileiros a se levantar e lutar pela diversidade e pelos direitos da população marginalizada. E assim, Lázaro Ramos não foi apenas um ator, mas um símbolo da resistência e da força do Brasil. Ele foi uma luz que iluminou o caminho para muitos, uma força que inspirou uma geração a lutar pela verdadeira natureza da vida brasileira. E agora, suas telas continuam falando, contando histórias de amor e ódio, de esperança e tristeza, de vitória e derrota. E ele, aliado aos personagens que criou e dirigiu, continua inspirando a gente a seguir adiante, a buscar o sonho mais além, a viver com força e determinação. Lázaro Ramos é uma história de vida, um sonho concretizado, um símbolo da resistência brasileira. Ele é o testemunho de que mesmo no meio do caos e da loucura, é possível encontrar a força para seguir adiante, a luz que ilumina o caminho. Lázaro Ramos, o ídolo brasileiro cujo nome é sinônimo de perseverança e coragem, não apenas conquistou o coração das multidões com seu talento inegável, mas também se consagrou como um ícone cultural que representou uma mudança na paisagem artística brasileira. Seu caminho foi marcado por um legado que vai além do palco e das telas. Ele se firmou como uma referência, não apenas para os olhos que admiram seu trabalho, mas também para aqueles que em _start o amam e acolheram-no em suas lutas. Ele ensinou a importância de compromissos que vão além do apenas artísticos. Ele lutou por uma igualdade que se faz presente ao ver seu rosto na televisão, no cinema e nos palcos. E ele fez isso sem renunciar às suas raízes e cultura, levando para o centro do cenário brasileiro um tipo de arte que falava com a voz dos menos representados. Lázaro Ramos foi mais do que um ator, ele foi uma força que inspirou gerações